Provérbios capítulo 25. O título é A Palavra Certa no Tempo Certo. Há também estes provérbios de Salomão compilados pelos escribas de Ezequias, rei de Judá. Deus se deleita em ocultar as coisas, os estudiosos se deleitam em descobrir as coisas. Isso é muito interessante, esse versículo, que já começa falando que Deus ele se alegra, ele se deleita em esconder algumas coisas. E ao longo da história da humanidade, nós temos visto avanços no campo da ciência, da tecnologia, da filosofia, da teologia e de todos os campos do conhecimento humano, onde o ser humano, ele, ao questionar, a duvidar, ao pensar a respeito de algo, o ser humano começa a se deleitar e a se debruçar sobre um determinado tema e ele, eureka, ele descobre, ele tem aquele conhecimento, aquele insight, e é uma dinâmica que Deus quis que fosse assim. Porque Deus ele se deleita em esconder as coisas, esses conhecimentos e muitos outros, para ver a alegria também do homem ao descobrir. E essa dinâmica, ela é bonita, ela é deixada por Deus nessa caminhada da humanidade para o conhecimento, né? Então fica aqui um dado muito curioso e interessante. Versículo 3. Assim como é vasta a amplitude do horizonte e a profundidade do oceano, também é ampla e profundo o entendimento do bom líder. Remova a impureza da prata e o artesão poderá moldar um fino cálice. Remova o perverso da liderança e a autoridade terá credibilidade e honrará o nome de Deus. Outro fator curioso no livro de Provérbios é que ele fala muito sobre duas coisas, sobre o uso da língua e sobre a liderança. E aí, como é precioso um bom líder e como é devastador um mau líder. E aqui fala, né? Remova o perverso da liderança. E a autoridade terá credibilidade e honrará a Deus. Porque uma liderança má, ela não tem credibilidade, ela não tem autoridade. Não porque ela não esteja numa posição de autoridade, mas é porque ela perde essa autoridade diante da sua má liderança, má gestão, né? Não se ponha em evidência, não force o caminho para aparecer. É melhor ser promovido a um lugar de honra que encarar a humilhação de ser rebaixado. Eita! Aqui sobre a humildade, né? Não se põe em evidência, não force o caminho para aparecer, para ser destaque, para ser melhor do que os outros. Não force essa barra. É melhor ser promovido a um lugar de honra que encarar a humilhação de ser rebaixado. Não tire conclusões precipitadas. Pode haver uma explicação muito boa para o que você entendeu de outra forma. E isso é um perigo, né? A gente tem que ter muita cautela ao escutar para não tirar essas conclusões erradas e não passar por uma vergonha, por um vexame. No calor do debate, não traia a confiança, porque a notícia se espalhará e ninguém mais confiará em você. A palavra certa, no tempo certo, é como a joia feita por encomenda, e a repreensão do amigo sábio na hora certa é como um anel de ouro no dedo. Amigos confiáveis cumprem o que prometem. São como bebida gelada no calor escaldante. Que agradável. Você é esse amigo, essa amiga agradável? Amigos confiáveis cumprem o que prometem. Nós precisamos ter esse compromisso com a nossa palavra. Se a gente disse algo, que a gente possa cumprir. Se a gente fez uma promessa, que a gente faça o possível e o impossível para cumprir. Por isso que é necessário sabedoria e cuidado com a língua nas promessas, para depois você não ser taxado como mentiroso, como uma pessoa que não cumpre os seus compromissos, os seus deveres. Isso vai ser péssimo, né? Então, seja esse amigo confiável que cumpre as promessas. Por quê? Porque cumprir as promessas, o autor aqui de Provérbios vai dizer que é
Cumprir a promessa é como uma bebida gelada no calor escaldante. Imagine um dia bem quente e você toma uma bebida bem refrescante, um suco bem gostoso, um refrigerante, uma água gelada. Que agradável, né? Muito agradável isso. Como grandes nuvens que não trazem chuva alguma, assim é o empregado que fala muito, mas não produz. Fala muito, mas não faz nada, né? Complicado. Traz muita expectativa, vou fazer acontecer, traz muitas expectativas, mas no final das contas desaponta, decepciona. A persistência vence a indiferença. A palavra gentil demonstra o coração mais. A palavra gentil desmonta o coração mais fechado. Aí o capítulo 25 ele abre um outro título, uma outra seção, né, com outro título, e o título é Uma pessoa sem autocontrole. Quando você ganha uma caixa de doces, não engula tudo de uma vez. Se comer muito doce, você ficará doente. E quando for encontrar um amigo, não prolongue demais a conversa. Apareça sempre e ele logo ficará irritado. Eu não sei se é aqui, mas tem uma outra versão que fala assim: retire teu pé da casa do teu amigo para que ele não se enfade de ti, para que ele não se canse de ti. Aqui a ideia é essa. É comer muito doce, então assim, o doce é uma coisa boa, né? A caixa de chocolate, balas, enfim, pudim, vários doces são muito bons. Mas se você come 1 quilo desse negócio, é bom, mas vai dar um enjoo, vai dar um estrago, vai ficar assim. Então, a amizade, muitas vezes, a amizade é boa, a amizade é uma coisa maravilhosa, mas cuidado, porque se você se coloca sempre na presença do seu amigo, você vai muito na casa dele, você manda muita mensagem, você tá ali, ele vai se enjoar de você, ele vai arripunar quando te vê, então tome cuidado. Vou ler de novo, que é um versículo muito legal, muito engraçado até. Quando você ganha uma caixa de doces, não engula tudo de uma vez. Se comer muito doce, você ficará doente. E quando for encontrar um amigo, não prolongue demais a conversa. Apareça sempre e ele logo ficará irritado. Quem inventa mentiras contra os vizinhos será visto como um irresponsável no tribunal. Confiar num traidor quando você está em apuros é como comer com um dente inflamado. Cantar canções suaves para o deprimido é como derramar sal na ferida. Se você vir seu amigo com fome, pague um almoço para ele. Se ele estiver com sede, traga uma bebida. Sua bondade o deixará sem ação e o Eterno recompensará você. O vento norte traz tempestade e a fofoca pode causar uma tormenta. Melhor é viver sozinho numa cabana, caindo aos pedaços, que compartilhar uma mansão com uma esposa resmungona. Como um copo de água fria para quem está cansado, assim é a carta de um amigo que não vemos há muito tempo. Um justo que cede diante do perverso é uma fonte barrenta, um poço contaminado. Não é inteligente empanturrar-se de doces, assim como colecionar elogios não fará bem a você. Cuidado com o excesso de elogios que você talvez recebe, porque isso pode, na realidade, provocar mal, né? Você ficar orgulhoso, cheio de si, arrogante, acabar com você. Escute o elogio, dê glórias a Deus e segue a vida. Quem não tem autocontrole é como uma casa com as portas e janelas caídas. O autocontrole, o domínio próprio é algo que nós precisamos exercitar. E é o fruto do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, obviamente, tem o domínio próprio, mas nós precisamos, então, dar mais espaço ao Espírito Santo agir em nossa vida para que esse fruto seja evidenciado. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Nós lemos o capítulo 25 de Provérbios. E agora a minha sugestão é: desliga o vídeo, medite na palavra de Deus, leia você aí sozinho, ore, busque a presença de Deus, porque é Ele a fonte de toda sabedoria. Deus abençoe sua vida. Até amanhã. Amanhã nós vamos estudar o capítulo 26
E o título é Os Insensatos Reciclam a Tolice. Então, até amanhã.